Vim mostrar pra vocês como que eu faço a cama compartilhada. Na verdade eu encostei um berço na cama. Aqui eu coloquei um macarrão de piscina coberto com uma meia que eu comprei pra ficar uma textura melhor e mais que dá pra lavar. E a Lara dorme aqui do meu lado desde que nasceu. Eu não baixei a grade do berço porque dá um desnível na cama e ela sustenta a estrutura do berço, então eu não tirei. Muitas pessoas tiram, é até melhor, é mais fácil, porque aqui eu tenho que levantar e fazer uma força no braço, ainda mais agora que ela tá pesada, pra tirar ela sem bater a cabeça dela na grade. E ela começa a noite dormindo no berço e termina a noite dormindo do meu lado. Que eu coloco ela pra mamar, eu não preciso levantar, eu amamento deitada. E ela volta a dormir. Ela continua mamando e eu volto a dormir mesmo antes dela terminar. Então assim, eu só acordo, ajeito ela no peito e volto a dormir. Então isso facilitou muito pra eu dormir bem. E agora no frio, principalmente, né, eu não tenho que levantar da cama, não tenho que amamentar sentada, não tenho que sair debaixo da coberta. Eu só pulo ela pra minha cama e a gente continua dormindo até de manhã, né, filha? Tá sendo bom, assim, é bem mais prático. E existem algumas regrinhas de segurança sobre cama compartilhada que eu vou contar pra vocês. Porque não é simplesmente colocar o bebê pra dormir junto na cama de você, né? Tem forma de fazer isso de maneira mais segura. O que tem de errado em um bebê dormir com a sua mãe? Nada, não tem nada de errado. Por que seria errado? A cadela, quando tem filhote, ela não dorme agarrada com os filhotinhos? Já viu uma vaca dormir num lugar e deixar o bezerro em outro, propositalmente, assim, por conta própria? Não, eles dormem juntos. Os animais estão sempre juntos das suas crias. O bebê tem que dormir com a mãe. Por que a gente quer treinar os bebês para dormirem em outro quarto? Porque a gente acha que vai estragar. Gente, estragar o bebê porque ele tá dormindo juntinho da mãe. O bebê precisa da mãe. O que mais que o bebê precisa? Da mãe, do colo da mãe, do peito da mãe, do leite da mãe, do aconchego, da voz, do cheiro, do batimento cardíaco da mãe. Isso ajuda o bebê a se autorregular. Eu não sei por que nós ocidentais criamos essa cultura de que os bebês têm que dormir sozinhos desde que nascem, no próprio quarto, no próprio berço. Porque imagina, vão ficar mal acostumados com o quê, gente? Com afeto? Mal acostumados com carinho? Mal acostumados com amor? Vocês realmente acham que um bebê vai dormir com a mãe pra sempre? Que ele vai crescer e vai virar uma criança que vai dormir, dividir a cama com os pais assim, com 15 anos de idade? Não vai. O bebê usa fralda hoje e vai usar pinico privado daqui 2, 3 anos. O bebê dorme com a mãe hoje e um dia ele vai ter autonomia e segurança para dormir sozinho no quarto dele. Sabe, a gente não precisa atropelar as fases de desenvolvimento do bebê. Essas coisas acontecem naturalmente. Se a gente está respeitando a necessidade afetiva, de aconchego, a necessidade emocional do bebê, de se vincular com a mãe e de ter segurança nessa mãe, se a gente dá segurança pro bebê, ele fica seguro depois e ele tem confiança para sair de perto. Mas quando você não dá algo, você cria um bebê carente. O bebê que tá sempre buscando a cama dos pais quando tá mais velho, talvez ele não tenha tido quando ele mais precisava, que era quando ele era um bebezinho. Se a gente não suprime uma carência agora, ela não vai ficar satisfeita. Você vai estar sempre buscando aquilo que te faltou. Mas se não faltou, você pode conseguir ter segurança de dar o próximo passo. A mesma coisa com o colo. Não se estraga bebê dando colo. Você dá colo, você cria um bebê seguro emocionalmente. E aí ele tem autonomia e ele tem curiosidade e aí ele vai engatinhar e ele vai andar e daqui a pouco ele não vai mais querer saber do seu colo. Então, o que tem de errado um bebê dormir com a mãe? Quero falar de cama compartilhada com vocês. É o que eu fiz. Não é o certo. Eu não estou dizendo assim, todo mundo tem que fazer cama compartilhada. Não é isso. Para algumas pessoas não funciona. E os bebês são indivíduos. Então o que a gente tem que fazer? Ouvir o nosso bebê. Ver o que ele quer e ver o que ele precisa. Para muita gente, a cama compartilhada ajuda muito. E mais para outros bebês, eles vão querer dormir mais separadinho. Eles vão dormir melhor. Eles vão ficar com sono mais agitado se estiver do lado da mãe. Não foi o caso aqui. Eu durmo muito bem com a minha filha na cama e ela também dorme bem e nós estamos felizes assim. Vocês acham que antigamente os bebês dormiam separados? Vocês acham que lá no tempo das cavernas a mãe deixava o bebê sozinho no outro lado da caverna e ia dormir com os adultos? Não faria sentido, certo? Porque o bebê estaria desprotegido. Então o bebê dormir junto à mãe é uma forma da espécie sobreviver. A mãe tem que estar juntinho para ouvir qualquer coisa, qualquer engasgo, agitação do bebê, qualquer necessidade dele, ela vai estar ali do lado para acudir, para acolher e para acalmar. Foi muito recentemente que os bebês foram separados das suas mães. Foi com o início da era industrial, da era tecnológica.
E aí criou-se os berços, que eram, né, gaiolas para bebês, e essa cultura perpetuou especialmente no Ocidente. Mas se a gente for ver lá no Oriente, os bebês continuam dormindo na cama da mãe juntinho e eles dormem muito bem. O bebê tá juntinho da mãe ajuda a promover a amamentação, ajuda a produção do leite materno, ajuda o bebê a estar sempre alimentado e ter as suas necessidades atendidas. A gente criou um problema, a gente primeiro separou o bebê da mãe, depois a gente decidiu que eles precisam de treinamento para aprender a dormir, que é uma coisa tão natural, é só a gente ajudar eles a desenvolverem o ritmo, não precisa treinar ninguém. E aí isso atrapalhou a produção de leite, a gente começou a dar mamadeira, daqui a pouco o bebê tá desmamando, e isso virou uma cascata, a gente criou um problema. As duas preocupações que eu mais vejo em todas as mães é: meu filho não engorda e o sono. Ah, ele acordou tantas vezes na noite, acordou 2 vezes, acordou 4 vezes, acordou 6 vezes. Ah, não acordou, será que eu tenho que acordar ele? Gente, relaxa, relaxa. Estuda, vê como é que se informa, mas segue também o seu instinto. Você sabe o que fazer com seu filho. O contato físico nos primeiros anos de vida entre a mãe e o bebê é uma necessidade vital deles, não é um capricho, é uma necessidade fisiológica, inclusive. Porque quando o bebê está dormindo junto da mãe, ele consegue regular os batimentos cardíacos dele, a respiração dele melhor, e a temperatura dele também fica mais estável. Faz muito mais sentido a gente dormir juntinho. E aí tem gente que tem esse pavor de que se você começar a dormir com seu filho, ele nunca vai querer sair da sua cama. Você acha que se você começar a usar fralda no seu bebê, ele nunca vai largar as fraldas? Então é a mesma coisa. Eu ainda não passei pela retirada da minha filha da minha cama, porque ela ainda vai fazer 1 ano. E eu sei que algumas pessoas tiveram dificuldades com isso, mas eu acho que quando a gente respeita o tempo da criança e respeita a individualidade dela, a gente vai conseguindo aos poucos afastar, mas sem ser uma coisa brusca, sem ser uma coisa traumática. E o mesmo vale para o desfraude, por exemplo. Então o bebê ele tem uma necessidade biológica de presença constante. Assim, a gente está expondo recém-nascidos, bebezinhos pequenos, a horas de solidão, a sentimentos de abandono. Se o seu bebê é do tipo que não gosta de dormir junto, você coloca ele no berço, mas você fica atenta para quando ele te chamar, para quando ele precisa de você, sem essa de abandonar o bebê e achar que ele tem que aprender a dormir sozinho. O bebê não sabe dormir sozinho, gente, por favor. Dormir junto da mãe tem tudo a ver com a nossa história evolutiva. O bebê que dormia longe da mãe, ele tinha mais chance de morrer, de ser atacado, de ser picado por um inseto, de um tigre dente de sabre pegar ele. É natural que as mães protejam os filhos e a gente protege como? Ficando junto. Então há muitas formas de fazer cama compartilhada. A Organização Mundial de Saúde, ela recomenda que até o 6º mês de vida, pelo menos, o bebê durma ao lado da mãe. Eles sugerem um berço colado do lado da cama, ou um Moisés, ou um carrinho, mas que a mãe possa estar perto para ela ter mais facilidade de perceber qualquer necessidade de atendimento desse bebê. E nós temos uma geração de pessoas que tem problemas relacionados ao sono. Tem muita gente que eu atendo, inclusive, assim, que tem dificuldade para dormir, ou que acorda muito durante a noite, que tem insônia, que precisa de remédio para dormir. E muitas vezes a gente vai investigar, essa história vem lá do nascimento, vem dos primeiros sentimentos de abandono, de ser largado sozinho, de sentir medo na hora de dormir, de não conseguir relaxar, de ser forçado a chorar até dormir, que é a coisa mais cruel que alguém pode fazer com um bebê. A cama compartilhada, pra mim, resolveu tudo isso. A minha filha vai fazer 1 ano, vai fazer 1 ano que eu não durmo uma noite inteira, mas tudo bem, eu sei que faz parte. E eu sei que se eu tivesse ela em outro quarto, ia ser muito mais difícil pra mim, porque eu ia ter que levantar da cama, sair debaixo do edredom quentinho, nesse frio. Eu ia ter que ficar numa posição sentada para amamentar, assim, amamentar deitada. Fazendo cama compartilhada, pra mim foi a solução de todos os problemas, assim. Eu acordo, sim, para amamentar ela. Ela pede para mamar atualmente 2 vezes durante a noite, mas, gente, é tão fácil. Ela dorme no berço ao lado, como vocês viram. Eu pulo ela pra minha cama, ajeito ela no peito e volto a dormir. Eu nem vejo quando ela terminou a mamada. Ela mama a hora que ela quiser, o peito tá lá e eu tô dormindo. É muito mais fácil, assim. E eu sei que ela tá protegida, que ela tá quentinha, que ela tá junto de mim e eu ouço qualquer coisa. A gente, quando vira mãe, a gente fica com outro nível de sono, a gente fica com o ouvido muito mais aguçado e o nosso sono fica mais leve.
Então, para os pais, qual é a vantagem da cama compartilhada? A cama compartilhada, ela favorece o repouso, você não tem que ficar se levantando, você volta a dormir mais rápido, você permanece deitado, você descansa mais. A cama compartilhada facilita o monitoramento do bebê, então você fica mais tranquila. Favorece a proteção da criança, se acontece alguma coisa, se pega fogo na casa, você está do lado do filho, você não tem que correr para socorrer. E fortalece os laços familiares. O fato dos pais estarem disponíveis para a criança faz com que ela crie mais segurança e ela se sinta amada, e isso fortalece o vínculo emocional entre mãe e bebê. E também reduz o estresse na família, porque o bebê chora menos à noite, ele não fica chorando para chamar a mãe, porque a qualquer barulhinho que a minha filha faz, eu já acordo. Vou contar pra vocês, eu já deixei ela dormir no quartinho dela, porque ela tem o quarto dela, que é um quarto Montessori com um colchão no chão, é onde ela tira as sonecas do dia, ela tá acostumada com o quartinho dela. Só que à noite é mais complicado. Eu já deixei ela dormir no quarto dela durante a noite, que ela pegou no sono lá e eu falei, vou deixar. O que aconteceu? Foi umas 3 ou 4 vezes que eu fiz isso, ela chorou mais, porque eu não tava do lado, então eu demorava mais pra ouvir ela e acordar, mesmo deixando a porta aberta e o apartamento sendo pequeno. Então ela acordava, me chamava, eu não vinha. Aí ela chamava, aí eu não vinha. Aí ela começava a chorar mais alto. Então se você dorme do lado do bebê, ele chora menos. E se o bebê chora menos, a família fica menos estressada e ele fica menos estressado. Olha que legal. Para as crianças, a cama compartilhada faz com que o bebê seja mais seguro e independente, olha só. Porque quanto mais seguro ele é, mais independente ele se sente. Ele se sente pronto para sair quando for a hora dele. Ele não fica com aquela carência para sempre, aquele vazio, aquele buraco, aquela necessidade dele que não foi preenchida, e aí ele vai procurar em todo o resto da vida dele, em todas as relações dele, preencher aquela carência. Essa sensação de segurança de dormir junto dos pais vai refletir até na vida adulta dele. Não vai estragar a criança, não tenha medo disso. E reduzindo o estresse, né, porque ele vai chorar menos, ele também vai liberar menos cortisol na corrente sanguínea dele. E o cortisol atrapalha o desenvolvimento cerebral. O bebê que é deixado chorando, ele libera altas taxas de cortisol, que é o hormônio do estresse. Você está prejudicando o seu filho se você deixa ele chorando no berço. Dormir perto dos pais reduz o risco de sufocamento, porque os pais vão estar mais atentos à criança. Quais são as regras para a cama compartilhada ser feita de forma segura? O ideal é você ter um colchão no chão. Não é o meu caso, como vocês viram no vídeo, mas seria o ideal. Colchão no chão, porque o bebê não tem risco nenhum de queda. Quando ele aprender a rolar, quando ele aprender a engatinhar, não tem problema nenhum. Durante o dia, minha filha dorme no colchão no chão no quarto dela, e à noite ela dorme comigo. Então eu tô ali do lado e o berço está encostado na parede, como vocês viram, então ela está protegida. Os lençóis têm que estar sob medida. Não pode correr risco de ficar com o lençol solto, o lençol cobrir o bebê, o rosto do bebê, porque eles têm uma dificuldade maior em regular a respiração quando eles são muito novinhos. Nada de usar edredom e nada de cobrir o bebê. O ideal mesmo nas noites frias é manter o bebê com uma roupa bem quentinha e não cobrir ele, no máximo cobrir assim até o meio embaixo da axila, mas tomar sempre muito cuidado, e quando for passar o bebê para dormir do seu lado, não se cobrir. Eu não uso o edredom até aqui, eu coloco o edredom lá na minha cintura e coloco o casaco, coloco o cachecol e durmo quentinho desse jeito, porque o bebê pode sufocar na coberta, porque ele não sabe ainda se virar sozinho quando ele é muito novinho. Se a sua cama for elevada como a minha, você encosta ela na parede, você utiliza a grade de segurança que existe para vender, né, as grades que você coloca na cama, coloca o rolinho. Eu coloquei aquele macarrão de piscina para evitar o vão entre o berço e a cama, né? Tem gente que enrola coberta ou coloca aqueles rolinhos de almofada mesmo, para não ficar nenhum vão em que o bebê possa encaixar o rosto ou se prender quando ele aprender a rolar. Então o bebê pode dormir ou na sua cama ou numa cama acoplada, dá no mesmo. Assim, a questão é a proximidade, a facilidade do contato e a facilidade de amamentação. O bebê que é amamentado, ele tem um sono mais leve, porque o leite materno ele tem uma digestibilidade muito boa. E o bebê amamentado, ele desperta mais. E isso é bom, porque o bebê ele não foi feito para dormir a noite inteira. O bebê ele precisa despertar, porque ele precisa mamar mais, ele precisa se alimentar com mais frequência. E ele tem um controle maior de não ter hipoglicemia desse jeito, de ficar muitas horas sem se alimentar, e a respiração dele fica mais bem garantida
com esses pequenos despertares. E a mãe que amamenta, olha só que legal, a natureza é muito perfeita. A mãe que amamenta, ela fica com um sono mais leve por causa dos hormônios. E o leite materno à noite, não de dia, o leite materno à noite, ele contém melatonina, que é o hormônio que induz o sono em ambientes escuros. Então você amamentar o seu bebê à noite ajuda ele a aprender a dormir melhor. Olha só que legal. Qualquer coisa que facilite a amamentação, e a cama compartilhada facilita a amamentação, vai ajudar muito no desenvolvimento desse bebê. Você não pode, não deve fazer cama compartilhada se você toma remédio para dormir. Não pode, porque isso altera o seu estado de vigília, o seu estado de despertar. Não pode. Você não deve dormir com seu bebê na cama se você está em bebeu álcool, se você usou algum tipo de droga, né, remédio entra nesse caso, ou se você está sofrendo de privação de sono, e isso é muito normal com as mães, né? Se você está naquele estado de exaustão que você vai apagar e não vai acordar, pede para alguém ficar com o bebê e vai tirar um cochilo. Você precisa de pelo menos 3 horas seguidas de sono para entrar naquele sono, para conseguir ter pelo menos um resgate energético aí, para não entrar naquele nível de exaustão que você talvez durma e não perceba seu bebê. Nesse caso é perigoso. Então você precisa estar bem, estar descansada, não estar usando nenhum medicamento, não ter bebido, e aí tudo bem você dormir com seu bebê, desde que a cama seja segura, você não use edredons e você não coloque o bebê em nenhuma superfície muito macia, assim, nada de colchão de água, não colocar o bebê para dormir em cima de um travesseiro, nada muito macio, porque o colchão onde o bebê dorme precisa ser firme, para ele não sufocar com a almofada, sabe? Superfícies macias atrapalham. E não deixar que o bebê durma com animais na cama ou outras crianças mais velhas, porque aquele bebezinho ele pode dormir junto, mas ele precisa ser muito bem protegido, né? E é melhor colocar o bebê entre a parede e a mãe do que colocar entre a mãe e o pai. Aqui eu coloco entre a mãe e o pai porque o pai tem um sono muito tranquilo, ele não se mexe, ele dorme sempre virado para um lado só. E eu consegui fazer de um jeito que eu passava a mão. Eu botava ela assim pra dormir aqui e eu passava a mão em volta dela. Então se o pai se mexesse, eu ia sentir batendo no meu braço, eu tava protegendo. Eu dormia protegendo a minha filha. À medida que ela foi crescendo, foi ficando mais tranquilo, que ela aprendeu a sentar, a engatinhar e a se virar um pouco sozinha. Mas quando ela era muito pequenininha, eu sempre dormia protegendo ela. Eu até às vezes ficava com o pescoço meio duro, meio tenso, porque no início a gente não tá muito acostumada, mas à medida que você acostuma a dormir com o bebê, vira uma coisa super natural, assim. A gente deita juntinho, ela mama, eu durmo e fica tudo bem. E lembre que quando você dorme com seu bebê, ele não pode estar super aquecido, porque o seu calor corporal vai passar para ele também. Então se você veste muito ele, põe touca e tudo mais, e ainda dorme junto com ele, ele pode sofrer de superaquecimento e isso não faz bem pro organismo dele. Se você fuma, também não é muito legal fazer cama compartilhada. Ou se você é extremamente obeso, assim, obesidade mórbida no caso, que aí é uma mobilidade mais dificultosa e aí o bebê ali no meio não é muito legal. Se o bebê for prematuro ou tiver baixo peso, também não é legal dormir com ele. Então é isso, é só seguir essas regras de segurança, ficar tranquilo que o bebê não vai estragar, você vai estar ajudando a criar um bebê confiante que daqui a pouco ele vai crescer e ele vai achar legal ter o quartinho dele, ir pra cama dele, é só trabalhar essa ideia com ele, né? O bebê não vai ficar pra sempre na cama dos pais. E aí vocês perguntam, ah, mas e a intimidade do casal? É o que todo mundo pergunta. Gente, intimidade do casal é... A cama não é o único lugar da casa, certo? Seu casamento não vai acabar porque o seu bebê tá dormindo na sua cama, tá? Se você acha que seu casamento vai acabar por causa disso, vocês estão precisando reforçar esse casamento em outros aspectos. É claro que não é só sexo, né? É gostoso você deitar na cama com o seu marido, conversar, ter aquele momento gostosinho junto e às vezes com o bebê dormindo ao lado, você não pode fazer barulho. E esse momento acaba, mas você cria outros momentos. E o bebê cresce, passa tão rápido que não vale a pena estressar um bebê, botando ele para dormir longe da mãe, fazer a mãe ficar mais cansada, tendo que levantar para atender esse bebê, por causa de um período aí de 1, 2 anos, que daqui a pouco passa. Então é isso, eu vou deixar uns links aqui embaixo de textos que eu li sobre cama compartilhada e sono dos bebês, que são muito bons. E se vocês quiserem pensar no assunto, deem uma pesquisada. Pra mim valeu super a pena. A minha sanidade mental, o meu sono agradece e a minha filha tá super bem, mamando. A cama compartilhada foi uma das melhores decisões que eu tomei. Inclusive,
No início meu marido ficou meio assim, mas vai dormir do nosso lado e tal. Mas olha, foi tão natural. Quando o bebê nasceu e ele olhou pra ela era tão pequenininha, né? Bebezinho pequenininho, frágil, indefeso. E um dia ele me falou assim, me tocou muito. Ele falou, nossa, como que as pessoas conseguem botar o bebê pra dormir em outro cômodo? Ela é tão pequenininha, tão indefesa, a gente aqui dormindo junto, nesse frio, e ela lá sozinha, não faz o menor sentido. E ele não precisou ler nenhum texto pra isso, assim, bastou ter essa empatia com o bebê, né? Não faz o menor sentido deixar um bebezinho longe dos pais. A não ser que seja como o bebê se sente melhor. E aí você vai ter que conhecer o seu filho. Bom, espero que vocês tenham gostado. Assinem o meu canal aqui embaixo e eu vou continuar atualizando com mais assuntos de interesse. Isso, né, filha? É muito bom dormir com a mamãe, cuidar com a mamãe. A melhor coisa que tem pra mim é acordar do lado dela. Ela acorda super feliz e agora ela tá aprendendo a falar. Ela fala mamãe, papai, aí acorda e faz carinho no nosso rosto. É uma delícia.